Audio Jungle. Vamos lá para mais uma live hoje, né? Nossos próximos 15 dias aí serão bem... Não, nosso próximo mês, cara. Nosso próximo mês vai ter bastante novidades aqui no canal do Instagram, né? E mais tarde, na medida do possível, né? Eu vou tentar jogar essas lives também lá pro nosso canal no YouTube, né? Eu vou dar uma editadinha em todas essas lives que a gente está fazendo aqui e colocar lá no nosso canal do YouTube. E vamos trazer bastante novidades aí, né? Bastante profissionais de vários campos, né? Que nos ajudem aí a compreender diversas perspectivas de aprendizado, diversas perspectivas de metodologias, né? Do que está rolando por aí, do que o pessoal tá desenvolvendo por aí e aonde a neurociência tem papel em cima disso, né? E como a gente pode ajudar as pessoas dentro desse ponto. Mas o mais interessante mesmo é fazer com que a gente expanda um pouquinho, né, do nosso conhecimento habitual, aquilo que a gente gosta de fazer, ou aquilo que a gente mais se aproxima de fazer, e a gente consegue entrar então em novas áreas, ver o que o pessoal tá fazendo e quais são os benefícios destes novos aprendizados, né? Hoje eu vou receber aqui uma pessoa muito bacana, muito especial, que faz um trabalho que me surpreendeu, né? A gente teve uma conversa já antes e a Viviane, ela faz um trabalho muito bacana dentro de uma perspectiva muito diferente assim das coisas que eu tinha visto, e eu fiquei mesmo muito interessado em saber mais, né? Eu realmente não quis estender o nosso papo inicialmente, né? Porque eu não queria, né, ter um spoiler da nossa live que ia acontecer, que é agora. Mas é bem legal assim o trabalho que ela traz, né, principalmente para mulheres, a respeito da postura, né, e de como se posicionar, ou seja, como comunicar através da sua postura, né? Então ela tem um trabalho bem bacana. Então você mulher, né, especialmente você mulher, chama aí mais amigas e tal, porque hoje o assunto é mesmo com vocês, né, mostrar esse resultado do trabalho que a Viviane faz. Ah, legal. E ela vai contar um pouquinho da história dela aqui e vai ser Olá, Olá, tudo bom? tudo bom, Viviane? Como é que vai? Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus, tudo jóia. E Bacana, aí, como estão bacana. as coisas aí? Tá, agora aqui tá tudo mais tranquilo, né? Aqui tá tudo sob controle, então, estamos abrindo aos pouquinhos novamente, né? O pior já passou aqui. A gente vê que o Brasil ainda está enfrentando um certo colapso, né? É, a gente está no olho do Mas, furacão ainda, né? nossa, mas tudo vai se resolver, né? E acho que a educação também faz muita diferença, sabe? O respeito, né? O respeito ao próximo, o respeito a um objetivo comum. O Brasil, como um país continental, ele perde muito nisso, né? Não há muito essa consciência assim em relação ao próximo, né? Então uns Uhum. acabam pagando pelos outros. Mas, né, mais uma crise que o Brasil está passando, né? Então, quando termina uma, começa a outra. A diferença é que agora não chegou a acabar a última para começar a outra, né? Então, agora, em vez de a Verdade, gente conviver com uma crise por vez, a gente vai ter que aprender a conviver com duas ou três. Né? exatamente, Mas infelizmente, né? Brasil é Brasil, não adianta nada, né? E Ah, eu acho eu, interessante que até para o nosso tema, né, esse período de pandemia, como que é fundamental a questão da inteligência emocional nesse sentido, né? é verdade. Eu tenho notado muitas pessoas desesperadas, as pessoas ficando loucas mesmo, neuradas, né? Perdendo a esperança mesmo. E é aquilo, é o trabalho de cada um. Infelizmente, o momento agora é o momento de cada um. É. Não tem que ficar esperando muita coisa, é cada um fazer a sua parte. É. Sabe que eu procuro ajudar muito nesse período, sabe? Eu disponibilizei lá na minha plataforma um curso gratuito para quem quiser se preparar no período da pandemia. Palestra de Uhum. CIPA, já dei palestra de CIPA também gratuito. Faço muita mentoria free também, sabe?
aquela empresa que diz, Alexandre, a gente sempre conseguiu pagar e agora a gente não está conseguindo pagar, sabe? Eu tento selecionar, assim, os casos mais bacanas e trabalhar junto com essas pessoas, né? Então, assim, graças a Deus que de alguma forma o meu trabalho não impactou muito em relação à questão da pandemia. Eu posso até dizer que melhorou, porque as aulas online agora me possibilitaram pegar mais turmas dentro do Brasil, né? Antes eu tinha que pegar um voo e ir até o Brasil dar aula. Agora já não preciso mais, agora é tudo online e é uma condição que veio para ficar. Então as pessoas acabaram preferindo isso, né? E as universidades ganharam muito mais com isso, porque o custo logístico e tal. Então eu me sinto meio que no dever, assim, sabe, de poder ajudar da forma que eu consigo, né? E para mim está sendo muito gratificante essa ajuda, sabe? Porque não por querer alguma coisa em troca, porque eu acho que o nosso objetivo não depende disso, a gente não trabalha para isso, né? A gente, graças a Deus, faz o que ama fazer. Mas realmente, assim, para poder fazer com que essas nossas ideias, a minha ideia, a sua ideia, a ideia de tanta gente que agora está passando por mim nesse projeto, possa chegar a mais pessoas, sabe? Porque muita gente não consegue, nesse período, ter o discernimento, assim, de que novas ideias são importantes, de que como pode ter acesso, porque o cara tá tão preocupado em salvar a sua vida, entre aspas, né? Que, obviamente, o cérebro bloqueia de qualquer tipo de função extra, né? De se abrir a novas possibilidades, né? Porque você quer fugir dessa catástrofe, entende? Esse caos, né? Então, assim, é uma das coisas que até veio bem a calhar, assim, o projeto do Bruno, né, da Avante, que é onde a gente está conectado através desse projeto. Eu sempre costumo abrir as lives da Avante falando nisso, assim, que para mim é uma grande... Eu sou muito grato, assim, ao convite do Bruno, porque eu estou tendo muitos ganhos secundários em relação a isso, sabe? Porque inicialmente a ideia é que nós participássemos do livro como coautores, né? Você participa, inclusive, do mesmo livro que eu estou participando, que é o da Inteligência Emocional e Neurociência. E só aí já é muito bacana, assim, porque a gente poder, né, juntar tantas mentes assim num livro e poder estar junto com muitas ideias bacanas, né? Eu tô lendo, eu vou ler os artigos de vocês também depois e aprendo demais com isso porque eu vejo outras perspectivas, como a gente estava conversando hoje, eu até estava introduzindo isso, né, do trabalho que você faz, que eu acabei conhecendo e achei surpreendente, assim. E isso eu tenho a agradecer ao Bruno, esse ganho secundário de me possibilitar entrar em outros mundos que a gente não é acostumado, né? Então, eu queria me apresentar, né, para quem está chegando agora. Meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há 10 anos. E estou aqui através desse projeto Avante, né, que é uma coleção de livros, ao qual a Viviane também faz parte como coautora. E eu estou convidando ela aqui para o meu canal hoje para vocês conhecerem um pouquinho desse projeto que ela faz, dos resultados que ela está tirando desse projeto e principalmente da maneira como ela explica isso, né? Que para mim, que eu já trabalho com neurociência há 10 anos, eu disse mesmo para ela num outro momento que a gente estava conversando que eu fiquei surpreendido, assim, que eu não conseguia enxergar essa possibilidade, né, pela perspectiva dos olhos dela. Então, assim, eu quero que vocês conheçam ela e a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto. E eu vou confessar, eu vou ir te interrompendo à medida que você vai falando e eu tenho dúvidas e a gente vai conversando. E eu acho que é assim que fica mais divertido. Então, assim, por favor, se apresenta, Viviane, e vamos falar um pouquinho sobre esse teu projeto aí. Joia, professor. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. Eu também tenho muita gratidão pelo Bruno, pela Avantic, né? Eu gosto muito de falar que o Bruno, ele conseguiu tirar o emaranhado que estava na minha cabeça e colocar, né, na masterclass dele lá assim. Então, isso foi muito legal, porque quando a gente organiza as ideias, a gente chega a algum lugar, né? Então o Bruno me ajudou a organizar aquele tanto de ideia, aquele tanto de vontade que estava, né, dentro de mim e tal. E não, vamos começar por aqui, tudo tem um começo e um caminho, né? Então agradeço muito, né, essa possibilidade, né, que eles acabaram abrindo portas mesmo, né? Porque eu mesmo comecei a ver o meu trabalho, a minha vontade, o que eu já fazia já de uma outra forma. Falei, poxa,
eu posso atingir muito mais pessoas da maneira com que foi interessante para mim, com que me ajudou, eu posso também levar isso para muito mais pessoas, né? E a Avantic, sem dúvida, proporcionou isso, sem dúvida. Então, assim, é uma gratidão. Eu gosto muito de falar desse ensinamento que eu sempre carrego comigo, que é a questão, né, da gratidão gera gratidão. E realmente é gratidão por estar participando desse evento, desse projeto maravilhoso, que é esses livros de coautoria. São pessoas maravilhosas, né? Então, na hora que eu vejo assim, eu falo, uau, que legal, tem um universo aqui. Então, é muito legal. E no fundo, o mais legal de tudo, que eu acho que a gente conversou na nossa última conversa, é que tudo está conectado, né? Não adianta a gente achar que lá a pessoa que está falando de vendas não tem nada a ver com a defesa pessoal aqui. Opa, peraí, tem sim. Claro, claro, claro. Isso é muito legal a gente perceber isso, né? Então, agradecer e me apresentar. Eu sou Viviane Ramos, né? Eu sou policial civil aqui em Minas Gerais, né? Trabalho na Polícia Civil de Minas Gerais. Sou professora de defesa pessoal pela Polícia Civil. Sou formada em administração, pós-graduada em gestão de segurança pública e agora eu estou estudando psicanálise. Então, assim, encantada com a psicanálise, né? Muito interessante. Eu acho que realmente está conectando ainda mais todos os conhecimentos que eu tinha. Eu participo, né, do livro Chá com Elas, da Cris Ferreira também. É um livro de coautoria também, né, com outras mulheres fantásticas. Né? E sou professora de defesa pessoal feminina, além das outras coisas, né? Mãe, estudante, tudo mais. E sou professora de... Essa é a mulher moderna, né? Desculpa te interromper, mas é a mulher moderna. É aquela que não largou as suas funções de sempre, mas agregou as funções masculinas também, né? Exatamente. A gente até fala, né, no nosso projeto, no Homo Protect, da mulher 360. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem um desejo inerente, né, que é a maternidade, né, e juntamente com o desejo de cargos de liderança também, de tomadas de decisão, que isso não difere de homem para mulher, né? A mulher também tem essas vontades, se for da vontade dela. E a mulher 360, porque a gente tem que adaptar tudo isso na vida da gente, né? Sem pirar. E aí é que tá a cereja do bolo, sem ficar louca. É isso aí, isso aí. Então, eu comecei, né, a proposta de defesa pessoal para mulheres no meu trabalho mesmo, né? Sempre fiz luta, sempre gostei, mas gostava mais só por hobby. Porém, quando eu comecei a trabalhar como policial, eu vi a necessidade de aprender de uma maneira mais profissional, né? De uma maneira mais metodológica mesmo, a defesa pessoal em si, né? Porque o policial tem uma série de fatores que ele tem que estar observando para poder cumprir ali a função dele. E pelo fato de ser menor, de ser mulher, ter um porte físico menor, eu tive que buscar técnicas que me ajudassem, né? Não dava para... Passou já por algum perrengue, alguma coisa assim mais forte, não? Sim, eu digo que toda ação policial, ela é tensa, né? Não tem nenhuma ação que você fala assim, é tranquilo, né? Então, assim, toda condução de preso, mas por mais simples que seja, né? Você nunca sabe como realmente vai ser. Então, assim, principalmente a questão de condução, de abordagem, né? Aí entrou essa questão da postura. Eu vi que realmente a minha postura tinha que fazer diferença. Porque se eu entrasse... Isso é muito legal. Isso é muito Porque legal. se eu entrasse numa ação policial, vamos cumprir um mandado de prisão. Tá a Viviane lá junto com a equipe todinha. Se eu chegasse ali tremendo, quem que vai acreditar, né? Então, você tem que ganhar na sua postura mesmo, na sua energia. E quando eu aprendi isso, quando eu descobri isso, eu falei, uau, que legal, que legal. Então, assim, para mim, demais.
Eu gosto muito de citar, professor, um fato que aconteceu comigo, dois fatos, né? E não foi nem tanto na ação policial, porque querendo ou não, na ação policial você já vai ali com todo um preparo, um planejamento, né? Mas teve o meu primeiro torneio, meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, não tinha mulheres no meu peso, na minha faixa. Então eles fizeram uma ligação lá, né? Fez uma chave, né? Juntou eu com uma outra pessoa e falou, olha, aí tem a pergunta, você quer aceitar essa chave? Quer aceitar essa pessoa, né? Como eu tava louca pra lutar, né? Era a minha primeira vez, eu tava assim, com adrenalina, tinha me preparado e tal, tava me achando assim, uma lutadora, né? Um MMA, uma Ronda House lá e tal. Aí eu falei, não, quero sim. Entrei no tatame, via meu oponente, minha adversária lá, e tava me sentindo, tal, e fomos e tal. Levei uma surra. Levei uma surra. Assim, falei, caraca, eu tento fazer de tudo aqui, não consigo. Mas consegui raspar ela, consegui sair da montada dela. Foi muito legal e tal. Quando terminou, perdi, lógico, perdi. Mas quando terminou o campeonato e eu vi o vídeo, a foto, eu e ela, a mulher tinha 2 metros de altura. Davi Golias. Mas eu não consegui perceber isso. Para mim, nós duas estávamos do mesmo tamanho, entendeu? Não vi essa diferença. Então, assim, mais ou menos isso é na hora da gente levar para o trabalho, na hora que eu levo para o trabalho, entendeu? Sim. Não, aqui eu tenho que usar o meu corpo, a minha mente, para poder mostrar para o outro o que eu quero, o que ele tem que fazer, o que eu quero que ele faça, né? Então, isso é a postura inteligente. Da mesma forma que eu não posso usar a postura de policial dentro da minha casa. Eu não posso, com as minhas filhas, com meu marido, chegar aqui, né, e tal, e na potência total ali, não. Tem que ser um pouco diferente. Então, vamos deixar isso bem claro. Não é para dizer assim, ó, marido, vai lavar a louça. Não, né? Não, calma, tem que ter carinho. Em casa tem que ter carinho, né? Você é marido. Olha aí. Isso é muito bom. Isso salva vidas, essa informação. Isso salva vida, salva casamento. Isso. E é muito legal, depois que eu aprendi essa questão, né? Aí tem muito o meu professor, né, meu mestre, Peposo, que é meu mestre de jiu-jitsu, né? E ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito inteligente, né? O cara, né, 20 anos aí, já tem, inclusive tem faixa preta dele aí em Portugal. Tem o pessoal aí, eu esqueci o nome do professor, mas tem o professor dele aí em Portugal, tem uma academia de jiu-jitsu aí. Então ele ensina muito isso, né? Essa questão do controle e a hora que a gente precisa usar determinadas coisas. E o pai dele, inclusive, né, que hoje inclusive está fazendo aniversário, o grande Dr. Hitler. O nome dele é Hitler, mas não é Hitler, gente, porque é o nome que deram para ele e ele, inclusive, sofreu muito preconceito, não pôde nem ser matriculado em escola por causa disso. Né? Teve que ficar sem estudar um tempão por causa do nome. E achei muito bacana porque deram a oportunidade para ele de trocar o nome e ele falou, não, eu não vou trocar meu nome porque foi o nome que meu pai me deu. E nome a própria família respeita. do Hitler trocou o nome, sabia? Pois é. Tá vendo? E ele não quis porque foi o pai dele. O pai dele não fez achou bonito. O pai dele não sabia, achou bonito, colocou o nome. Não. Com respeito. Então, mas aí o Dr. Hitler, ele é fantástico na sabedoria dele, né? Então, ele passa muito essa questão da gente, da questão do equilíbrio, da gente saber o momento exato, né? De usar a força, o momento de usar a inteligência, e o momento, se for necessário, de correr. Se o melhor for correr, sai correndo. Isso é uma coisa que a arte marcial ela é impecável, né? A questão da disciplina, né? Você que tem um filho nervoso, um filho que precisa gastar energia, né? Cara, a arte marcial salva vidas, sabe? A arte marcial, assim, eu sempre adorei também. Eu fiz jiu-jitsu, fiz Hapkido, fiz Kung Fu, eu fui campeão estadual de Kung Fu também. Eu adorava, sabe? Pena que eu não pude mais seguir, porque ele começou a pegar o horário da universidade
Mas a minha mãe, assim, ela tem uma certa desilusão, assim, porque eu não segui, sabe? Ela queria me ver no MMA, sabe? A minha mãe sonhava. Mas, assim, é bem naquela época do UFC, do Royce Gracie, sabe? Que ele ia lá sem luva, sem nada, de kimono e fazia aqueles milagres, sabe? Então, assim, isso acabou, a arte marcial, ela acabou se tornando algo mundial através do próprio UFC. Mas ela é muito mais do que o UFC, ela é muito mais do que um ringue, sabe? Ela é, assim, o respeito ao mais velho, o respeito a quem tem conhecimento maior. Eu me lembro que o meu pai, uma vez, chegou a fazer comigo, ele entrou também, quando eu era criança, e ele entrou também, e ele tinha que me cumprimentar. E aí era muito engraçado, porque em casa é o pai que manda, né? Mas lá eu era mais graduado e ele me cumprimentava, assim. Então isso é muito bacana, sabe? Porque assim, ó, é você se dobra ao conhecimento, sabe? Você se dobra à moralidade, né? O respeito, assim. E não tem nada de soco na cara e aprender a brigar. Muito diferente. A luta é uma coisa, briga é outra, completamente diferente, né? Exato, exato. E aprender a lutar, ela é uma ferramenta de vida, né? Não só para Exatamente. você se defender, mas ela é uma ferramenta de vida para você encontrar a sua estabilidade, seu equilíbrio, né? Ter uma autoestima maior, porque essa autoestima que você tem em relação ao seu corpo, à sua potencialidade, ela se reflete a um objetivo de trabalho, ela se reflete também a um objetivo, pô, eu quero uma promoção na empresa, então eu vou ter disciplina para buscar isso também, Isso, porque você tem que ter disciplina para trocar de faixa, né? Então é uma exatamente. construção muito bacana, né? Uhum. Eu digo muito que as artes marciais, ela é autoconhecimento, né? Existe a questão do esporte, né? Claro. Existe sim a questão do esporte, existe a questão da defesa pessoal, mas existe a questão do eu, o que você aprende para você nas artes marciais. E isso eu acho que não tem preço, não tem preço, né? Inclusive, recentemente, agora eu passei por uma situação, né? O meu professor, Marco Lívio, né? Que foi que realmente me ensinou as técnicas, me acompanhou aí por 10 anos dentro de jiu-jitsu. Ele faleceu, né? E foi muito legal, porque isso foi um Marco, foi uma pessoa mais próxima, assim, né? Que eu perdi recentemente, né? Antes disso, tinha sido a minha mãe. Quando eu perdi minha mãe com 12 anos de idade. Uhum. 12 anos de idade. E a maneira, e não existe receita de bolo, né? Para esse tipo de coisa. E quando eu perdi minha mãe, até conto isso um pouquinho no livro, no Chá com Elas. Quando eu perdi minha mãe, todo mundo falava comigo assim: você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser forte. Eu ouvi essa frase não sei quantos milhões de vezes. Como que você fala para uma menina órfã de 12 anos que ela tem que ser forte? Forte para quê? Né? E Sim. isso ficou na minha cabeça e eu cresci acreditando que não, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, aquela obrigação de ser. Mas Uhum. com o passar dos anos, né, chegando na vida adulta e tudo, vem todas aquelas obrigações, né? Claro. A gente perde um pouquinho do foco, né, de criança, de adolescente ali, a gente é que tem que desbravar o mundo. Eu vi que eu não era forte nada, que o forte era tudo de mentira, entendeu? Todo forte que eu coloquei na minha cabeça, que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, era tudo mentira. Quando eu descobri isso, foi o chão para mim, né? Foi literalmente o Aham. chão. Aí, isso já tinha mais de 10 anos, né? Quase 10 anos. Foi o que realmente eu fui enfrentar o luto da minha mãe, entendeu? Nossa. E isso foi um choque para mim, porque eu não sabia o que fazer. E é o que acontece com muitas pessoas. É o que acontece. A gente não sabe o que fazer em determinados momentos. A gente não sabe parar, respirar e entender o que eu estou sentindo, né? Que é o que a Sim, sim, neurociência ensina tanto, né? É o que a inteligência emocional traz para gente. De você sim, parar no meio do furacão ali e entender o que eu estou sentindo, o que eu quero dizer de verdade, né? sim. Não é E você quando bloquear a sua emoção, né? não é bloquear a Porque emoção, não é mais cedo ou você mais tarde você fingir. vai ter que enfrentar ela. Mais cedo ou mais Não, tarde, sabe? exato, E se não exato. é há Não é 10 anos atrás, é agora, é daqui a pouco, em um outro desafio, sabe?
Então, Exato. uma hora ou outra você vai se defrontar com isso, né? Quando encher o copo, ele transborda, não tem nada que segura. E aí é que a gente vê tantas pessoas hoje, né, professor, passando aí complicações, pessoas precisando de remédio para dormir, pessoas não conseguindo se comunicar dentro da própria casa, né? Eu trabalho com a violência doméstica, com a violência contra mulheres, e a gente vê isso aí o tempo todo, os próprios casais, né, as pessoas que deveriam estar ali unindo forças para criar uma família, né, para fazer um lar de luz dentro da própria casa, Claro. as pessoas não conseguem se comunicar por isso, não conseguem ter aquele autoconhecimento de entender o que o seu coração, o que o seu sentimento está falando ali. E aí foi muito interessante, passei por uma série de coisas, eu conto um pouco isso nos livros e tal. E quando veio agora a perda do Marco, foi uma pessoa mais próxima depois da minha mãe. Outras pessoas perdi, muitas outras pessoas, mas não tinha sido tão próximo assim, né? Ele é um amigo muito próximo da família. 10 anos, né? Minhas filhas cresceram no tatame vendo ele, né? Meu marido treinou com ele. Então, era um amigo muito próximo. A gente está nesse projeto, né? Da defesa pessoal feminina. A gente estava nesse projeto juntos. E aí, quando eu perdi, quando ele faleceu, veio tudo aquilo de novo. Opa, peraí, o que eu vou fazer com esse sentimento aqui? Né? É revolta, é sentimento de perda, né? Que não tem receita de bolo, cada um de um jeito. E agora, né, que eu já tenho essa maturidade, que eu já tenho as artes marciais, já tenho todo esse ensinamento, você consegue, no meio do olho do furacão, sentar, respirar e conseguir ali trilhar um novo caminho. E realmente, e foi como que eu falei com muitas pessoas. Aí, novamente, eu recebi um monte de mensagem. Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Eu não tenho que ser forte. Ninguém tem que ser forte. Não existe isso de ter que ser. A gente constrói essa força, né? E a gente usa essa força no momento que for necessário. Tem hora que você não tem que ser forte. Tem hora que você precisa de colo mesmo, é de alguém para poder te dar um abraço, te dar um conselho. E é isso que a gente tem que aprender a ouvir no corpo da gente. É isso que a postura inteligente que eu falo tanto no livro traz, né, pra gente. Tem até o professor aqui, ó, só antes do senhor falar, o professor Mazinho Moraes, ele colocou aqui, ó, o jiu-jitsu colabora no desenvolvimento das competências, possibilitando o trabalho com as emoções e os sentimentos de forma geral. Professor Mazinho, tem aí, né, quase 40 anos, se não me engano, que ele falou que tá com as artes marciais. Então, ele melhor do que ninguém aí para poder falar, né, o que realmente, como que realmente as artes marciais constrói essa postura da gente, né? Para mim, arte marcial sempre foi uma terapia, sabe? Eu saía do meu dia de serviço, eu ia lá, assim, era uma diversão, sabe? Aquela quando a gente no final do treino, que era a hora do rola ali, que nós ia para a luta, é um xadrez, sabe? Não é brigar. É um xadrez, é um jogo de dominação, sabe? É muito bacana porque você consegue raciocinar, você sai da sua vida e se foca numa coisa só e consegue calcular braço, calcular perna, calcular o corpo, calcular, né? Então assim, você se envolve num outro mundo que você consegue se distanciar da sua rotina, né? E isso parece que limpa mesmo a sua mente e você sai renovado dali, sabe? Assim, eu me lembro que eu saía e eu fazia à noite, eu saía da aula e eu não conseguia dormir de tanta adrenalina que eu ainda tava em casa, sabe? Então, assim, é incrível. E os meus filhos junto, eles olhavam isso e participavam também, sabe? Então, assim, e é um ambiente muito saudável, sabe? Não é um... Claro, tem academias e academias, mas, assim, a grande maioria ela tem a filosofia da união, a filosofia sabe, do proteger o mais fraco, inclusive, sabe? Não é aquela filosofia do brigar e do dar porrada, sabe? Então, assim, claro, aí os pais têm que verificar isso, né? Qual é a filosofia da academia, mas quase sempre os mestres mais renomados são os que perpetuam mesmo, são aqueles que têm uma filosofia bacana, né? E me diga uma coisa, você trabalha só com mulheres ou trabalha com homens também? Bem, na defesa pessoal eu trabalho só com mulheres, né? Tá. A gente, na defesa pessoal policial, é turma mista, né? Quando tem os concursos aqui, a gente
dar aula para turma mista. Mas na defesa pessoal feminina, eu optei por escolher só o público feminino mesmo. Porque eu acredito que, justamente por como eu vivi, né, toda essa situação, eu Claro. construí tudo isso em mim, eu consigo de uma maneira melhor passar isso para elas, né? E diferentemente se fosse um público masculino, que já são outras necessidades, outros objetivos. Então, para a defesa pessoal, eu trabalho só com mulheres, né? Porém, na postura inteligente, né, que é o tema do livro, vale para a vida, vale para todo mundo. Então, é o que eu ia dizer. Essa postura que você tem na polícia, que é uma personagem, talvez, que você adote, né? Até para facilitar o teu trabalho, porque a postura corporal a gente sabe que também comunica, né? Então, quer dizer, você falar uma coisa é uma forma de se expressar. Mas a tua postura, ela também fala muito, né? Ela pode ser usada em qualquer ambiente, né? Aquele ambiente profissional, ao qual você tem um chefe que te alicia, ou que você tem um chefe né, que te abusa moralmente e que não tem limites, ou que fica dando investidas. E em outros cenários, onde a mulher ela é, vamos dizer assim, ela é menos respeitada, né? Profissões mais masculinas, talvez como engenharia ou coisa desse tipo, onde tem muitos homens. É importante mesmo, né, que a mulher tenha essa postura mais de comunicativa, vamos dizer assim, né? Claro, não deixando, obviamente, a palavra, né? Porque muitas vezes somente a postura não resolve, porque tem cara que parece que não se liga. Aí você tem que chegar e dizer mesmo, ó, sai fora, entendeu? Mas sem perder, mas sem deixar a sua feminilidade, né? Sem deixar de ser você mesma e perdendo o medo mesmo de daqui a pouco se sentir culpada, né? A gente percebe muito isso, né? Que tem mulheres que não se impõem porque se sentem culpadas. Pô, será que eu dei motivo? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Então, assim, é tanta coisa nesse mundo das mulheres que a gente não entende, né? Nós homens, eu vou dizer, a gente não entende. E, e que pra gente seria uma aula muito bacana também, conhecer esse lado, sabe? Tem um filme que é muito legal, agora não me lembro o nome, assim, que ele é um cara extremamente machista, né? Extremamente machista. Poxa, infelizmente eu não lembro o nome agora. Mas ele é muito machista, assim. Então ele vê o mundo aos olhos do homem. E aí ele sofre um acidente e quando ele acorda, ele vive o inverso. Ele vive a vida pelos olhos da mulher. Então ele é assediado a todo momento, sabe? Então ele consegue perceber, porque ele vive a vida de uma mulher no corpo de um homem, o que ela passa, sabe? E como é difícil, assim, é uma comédia, mas assim, como a gente reflete sobre isso, porque nós nunca iremos entender o que passa uma mulher, né? A gente nunca vai entender, assim. Isso que a gente vive em uma sociedade moderna, que já se respeita, né? E isso tem aproximadamente o que 100 anos, essa idade moderna, vamos dizer assim. Há 100 anos atrás, ainda nós vivíamos de uma maneira extremamente machista, numa sociedade extremamente machista, a qual a mulher não tinha direito de nada, nem de falar, né? Exatamente. É muito interessante que a gente aprende muito, né, no tatame, e que eu falo que é para levar para a vida, essa questão de respeitar o outro, né? A gente aprende. O professor Mazinho está trazendo umas coisas bem legais aqui. Sim, Né, que ele fala que a defesa pessoal também, a força e a presença do primeiro nível de força ser utilizado, lembrando, a defesa pessoal começa muito antes da agressão. Exatamente, até porque a agressão é a consequência, né? A agressão é o fim. Porque, assim, o que não se quer é exatamente chegar nesse ponto, né? Mas muito bom, desculpa te interromper, mas é que ele Não, sem problema. fazendo umas sacadas muito legais. Ele é fera demais, então assim, se eu falar bobeira aqui, eu tô no sal, né? Porque ele vai. Olha aí, ó. Eu não posso nem falar bobeira aqui. Então. Porque é muito fera. Então, justamente essa questão que a gente aprende, né? No jiu-jitsu, como você bem citou aí, quando você fez, muito provavelmente que foi isso que foi ensinado, a questão de estudar o outro. Estudar e respeitar o seu oponente.
Como que ele está se posicionando? Como que está a energia dele? Ele está olhando para onde? O pé dele está onde? Os ombros dele estão aonde? A pegada dele está onde? Então, é essa questão de você estudar o outro. Então, não é estudar apenas você, estudar o outro e respeitar. E respeitar. Eu acho muito legal, né? Eu vivi isso inúmeras vezes, que eu ia treinar, né? Eu não estou treinando aqui já, né, durante essa pandemia todinha, justamente em respeito, principalmente as minhas alunas, que eu tenho as alunas individuais, né? E estou passando muita falta de treinar. Mas inúmeras vezes, quando eu ia treinar, justamente por ser mulher, pequenininha, baixinha, não sei o quê, os caras meio que sim, tal, né, tal, dava nada, tal, na hora que ia pro rola lá, opa, tinha cara que ficava com vergonha de bater. Teve uma vez que eu fui e perguntei pra cara, você tem certeza que você não vai bater? Você tem certeza que não tá pegando e quase morrendo, assim? Aí tem que aceitar e bateu, né? Já tava ficando vermelho, falei, poxa, vou ter que apagar o cara aqui. Eu não quero apagar o colega, poxa, porque apagar o colega é muito ruim a gente chegar, né, apagar mesmo a pessoa. Nossa, É muito ruim, dá um desespero na gente, né? E eu falei, poxa, eu vou apagar ele aqui, ele não queria bater, não queria bater, não queria bater. Então tem essa questão, mas aí a gente aprende, nem que seja assim, quase apagando no treino, a gente aprende que tem que respeitar o outro. E isso eu falo com as minhas alunas o tempo todo, não é porque é seu marido, que é pai dos seus filhos, que você não pode acreditar que ele vai te machucar, que ele vai acabar com a sua vida. Se o cara falou, é uma questão de respeito. Acredita que ele tem aquele potencial, né? Então, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter o autorrespeito e respeitar o próximo também, respeitar o outro, analisar, estudar e respeitar o outro. Então, acho que como nossa sociedade hoje, apesar de sermos modernos, né? E de termos aí uma enxurrada de informação, a gente está vivendo a era da informação, e hoje era da informação e não do conhecimento, né? Porque o pessoal não está fazendo muita coisa com essa informação, não, só sabe ficar brigando aí. Então, acho que é o que falta para as pessoas, né? A questão do respeito. Respeitar a opinião do outro. Poxa, se você acha que o branco é branco, beleza, amigo, mas eu vejo o branco como cinza. Respeitar, né? Isso a gente aprende no tatame. E se você não levar alguns mestres, né? Se você não leva isso para a vida, você ter uma postura, uma conduta diferente fora da academia, fora da escola de arte marcial, você é penalizado, né? Então, tem mestres aí que realmente levam isso muito a sério, né? Da postura fora do tatame. E eu acredito que é o que a gente tem que levar para todas as áreas da vida da gente. Para as crianças, eles cobram notas da escola. É muito bacana, gente. É muito bacana, sabe? Exatamente. Então, assim, por incrível que pareça, às vezes a pessoa acha que a arte marcial é só a finalização, só você apagar, só aquelas técnicas, né, mirabolantes, mas não. A arte marcial, eu gosto de falar, principalmente a defesa pessoal, que eu gosto tanto, né, é a arma que você leva com você. Então, eu falo muito isso com as minhas alunas. Você está aprendendo aqui técnicas que você pode matar uma pessoa. Você pode matar. Você não precisa estar com uma arma de fogo na mão para você matar. Então, isso é responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. E é muito interessante isso, porque quando você tem noção do que você é capaz de fazer, né? Você realmente tem... Exatamente, você realmente leva, você tem aquela responsabilidade, né? Sim. E a sua postura fica diferente. Então, quando você... é muito legal. Esses dias, conversando com uma aluna minha, né? Já está uns meses já comigo, a aluna presencial, porque eu tenho também o curso online, né? Tem os cursos que a gente passa, porém, nem sempre dá para passar tudo, né? No curso online de defesa pessoal, nem sempre dá para passar tudo. Mas eu passo lá o máximo que eu pude, né? De conhecimento, tentar, né? Colocar numa metodologia mais prática possível. Então, eu coloco nesse curso online também.
Eu fiz também, né, voltando aqui, senão eu acabar esquecendo. O e-book, né, foi uma das formas, justamente igual você está falando, a questão de retribuir, né? Claro. Uma forma que eu achei de retribuir foi também fazer o e-book para as alunas, para as pessoas em geral. Então, o pessoal pode baixar lá com várias dicas, né? O e-book sobre violência doméstica, porque é um tema que está em alta, principalmente nessa pandemia, né? O pessoal tá realmente acontecendo muita questão de violência doméstica. Então, eu coloquei esse e-book para o pessoal, né? Enfim, acabei de esquecendo o que eu ia falar. Vou falar do e-book, esqueci. Não, eu até tinha uma pergunta. A gente já falou isso quando a gente conversou, mas eu achava legal você explicar aqui para quem está nos assistindo sobre a questão da lei, né? No Brasil, a gente tem uma lei tão triste aí no Brasil, né? Que serve para uns, não serve para outros, tem peso para um, tem peso para outro. A gente sabe que dificilmente um marido é preso quando ele bate na mulher ou quando ele ameaça uma mulher. E as mulheres que muitas vezes têm essa coragem de denunciar ou de se impor, né? Nem sempre elas são protegidas pela nossa lei, né? Infelizmente, esse marido volta e acaba piorando a situação. E como é que você vê assim o seu trabalho em relação a isso, assim, em que você encoraja as mulheres para fazer isso, mas ao mesmo tempo o nosso país é tão triste em matéria de lei, assim, né? Como é que funciona isso na cabeça das tuas alunas, assim? Bem, eu gosto muito justamente, né, o que eu estava falando, eu falo muito com elas que a defesa pessoal é a arma que você leva com você. Então, assim, a gente precisa de legislação, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa de punição, precisamos de justiça. Mas não é uma lei que vai salvar a vida da pessoa que está ali vivendo, no caso, uma violência doméstica. Né? Então, a gente precisa, aquele momento em que está acontecendo a agressão, né? O momento ali em que o cara tá com a faca, que o cara tá enforcando, que o cara tá socando ali, aquele momento é a mulher por si mesma, é a vítima por si mesma. Primeiramente, infelizmente, ela deixou passar uma série de barreiras, né? Se ela chegou naquele momento ali da agressão física, uma série de barreiras ficaram para trás. Que a gente ensina, inclusive, essas barreiras, essa leitura Já de foram relacionamento. corrompidas, né? Já foram corrompidas, né? Eu gosto muito de falar com elas, baixou a guarda, né? Você baixou a guarda em todas essas situações, chegou nessa situação de perigo. E uma situação de perigo, ela é sempre complicada. É muita tensão, é muita adrenalina, né? Muito estresse. Então, para você raciocinar ali, não é fácil. Mesmo para quem está treinado. Igual eu disse no início aqui, qualquer ação policial que a gente vai fazer é muita adrenalina. Por mais simples que seja, né? Então, é muita adrenalina. Então, a mulher, ela precisa, naquele momento, contar com ela mesma. E, infelizmente, nós temos aqui a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei jovem, vamos dizer assim, né, mas é uma lei que ela está muito evoluída, né, tratando especificamente da violência contra a mulher. É triste a gente saber que precisa de uma legislação específica para isso. É triste a gente saber. Porém, é uma evolução. Se infelizmente é assim que a sociedade ainda caminha, que seja assim, né? Mas o fundamental é a mulher evitar as situações de violência em si, né? Evitar a situação ali de agressão física para ela poupar, né, a vida dela. Uma coisa que eu falo muito e entra essa questão da postura inteligente é dizer não. Muitas vezes a pessoa começa no relacionamento e ela vê que o relacionamento não tá bacana, que ela tá entrando numa situação perigosa. Se submete. Ela não consegue dizer não, né? E é o que eu tanto digo com relação à postura. Tem que ter uma postura, tem hora que a gente precisa ter uma postura mais natural, mas tem hora que a gente precisa ter uma postura de ataque sim,
né? E não necessariamente dar um soco direto ali da pessoa, não é só isso. É Claro, você dizer um não com firmeza, né? E não, é para o namorado que começa o relacionamento, um namorado que percebe que é abusivo, é não para um claro, chefe que está ali te explorando, né? É claro. não para um colega de trabalho que está te assediando. Então, assim, é você saber falar não. E nós não Claro. somos treinados para falar não. A gente não é É. treinado para isso, e por isso que a gente precisa das técnicas, por isso que a gente precisa de levar isso, né, para dentro, interiorizar essa questão. Porque quando você disser, você vai dizer com firmeza, você vai dizer não. Eu digo não por causa disso, 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 é isso que eu quero, pronto, acabou, né? E, Então, e não levar isso na brincadeira, né, Viviane? Porque assim, a gente percebe muito aquelas meninas que dizem assim, ai, olha que amor, como ele é ciumentinho. Ah, ele fica agressivo, mas é porque ele me ama. Ele fica agressivo porque ele quer me proteger. Sabe? Gente, acorda, acorda. Agressividade não tem absolutamente nada a ver com amor, né? Ciúme doentio não tem absolutamente nada a ver com amor, sabe? Então, assim, ó, são problemas emocionais que têm que ser tratados, porque isso faz mal tanto para quem tem quanto para quem sofre. Então, assim, não é uma coisa que você tem que adotar, sabe? Não é uma coisa que você tem que absorver. Esse tipo de carga, você não tem que absorver esse tipo de carga, sabe? Então, se você absorve isso quando é o seu filho, que você não pode deixar, você não tem opção. E mesmo assim você corre para fazer alguma coisa para tratar, para ajustar isso, sabe? Agora você receber isso, eu falo obviamente do lado da mulher, mas o homem também sofre muito com isso. A gente vê muito homem sofrendo esse tipo de abuso moral, sabe? De mulher ciumenta, de mulher que bate, também de mulher que faz escândalo, sabe? Então, obviamente, não é saudável para nenhum dos lados. Então, assim, isso que você faz, claro, o trabalho da defesa pessoal é para ser usado no final de tudo, quando tudo deu errado. Mas eu acho que esse trabalho ele seria essencial para ser dado em escolas também, sabe? Desde lá o primeiro grau para criança. Olha, você, menininho, sabia que você é mais forte que a sua coleguinha? Então você não pode bater nela, sabe? Você tem que tratar ela como uma menina, entende? Você tem que cuidar das meninas. Então eu acho que desde o início, se as crianças já tivessem esse discernimento de se cuidarem, sabe? Seria tudo tão melhor na idade adulta. Porque, né? Porque assim, a gente já vê adolescentes transtornados, e aí você se torna um adulto transtornado, e isso prejudica a sua família, isso prejudica você, isso prejudica, né, a sua vida profissional. Então, assim, é um trabalho que deveria ser estendido a escolas, eu acho, sabe? seria muito bom. Alguns estados até já têm já, né, um projeto que acontece, né, de colocar na grade curricular, né, Sim, a defesa da arte marcial como um todo, né, não só a defesa sim. pessoal, né, alguns países já têm isso também, mas Ah, infelizmente vamos caminhando, né, vamos caminhando. Mas essa questão, por exemplo, né, de aceitar tudo, tem muito também, às sim. vezes a pessoa, ela vê que está errado, vê que não está suportando, e não consegue delegar, não consegue falar, saber o limite dela, vai aceitando, né? Hum, Tem uma, tava começando e depois eu esqueci. Uma aluna minha, que eu tô trabalhando com ela, né? E ela tinha um grande problema com relação a falar não, a colocar o limite dela, a falar a área, que eu chamo de área de segurança, né? aham, aham. Da minha área de segurança vai entrar que eu quero. Então tem questão da envergadura, tem todo esse trabalho, né? Que eu faço com elas. E justamente mostrando isso para ela. Olha, mostrando se ela não disser não, não demonstrar para a pessoa onde que é o limite, a pessoa não vai entender. A pessoa vai Sim. continuar invadindo, invadindo, e ela vai se sentir sufocada, sufocada, sufocada. E a gente foi trabalhando isso, trabalhando, e olha que legal. Porque às vezes a pessoa acha que, que as artes marciais, que a defesa pessoal é só para o tatame. Ela começou a trabalhar numa empresa que ela já havia trabalhado há muito tempo antes, voltou para essa empresa, e uma colega de trabalho, que era da antiga também, da outra época que ela trabalhou, estava lá. E essa colega começou a invadir a sala dela. Entrava na sala Ah, dela, sem pedir licença, sem bater na porta, e estava mexendo nas gavetas dela. Então, assim, caraca, peraí. E ela conseguiu chegar para a menina,
tranquilamente, de uma maneira profissional. Eu falei para ela, falei, olha, deixa eu ir embora que eu não preciso te dar mais aula, porque você já aprendeu a lição. Ela conseguiu falar de uma maneira profissional, se impor para a menina, falar, olha, não mexa nas minhas gavetas, né? Isso a gente Sim. dá uma simbologia, é minha gaveta, você não tem o direito de mexer. Se você quiser alguma coisa, você me pergunte que eu pego, mas você não precisa mexer. Peça licença, por favor. Ela disse isso usando a postura que ela aprende, né? E nisso a situação se virou totalmente. A menina estava passando por uma série de problemas, né? A menina foi abrir o coração para ela, e aí ela foi, né? Conduziu a situação ali. E foi muito legal, que quando ela chegou na aula, que ela contou isso, ela contou com uma vibração, com um brilho no olhar, sabe? E Sim. assim, eu fico encantada, eu fico encantada. Eu queria que todo mundo aprendesse isso, porque eu tenho certeza que seria uma sociedade muito melhor que a gente estaria vivendo. É uma sociedade com respeito. E você respeitar as pessoas não é você aceitar tudo que o outro coloca. Não é isso. Claro, A gente não tem que ser claro. lata de lixo de ninguém, né? Claro, É você virar claro. e falar, não, o meu limite é aqui, o seu limite é ali, o meu termina onde o seu começa e vice-versa. E tá tudo bem, né? Então é Claro, muito claro. interessante, porque essa foi uma situação que aconteceu, né? Que ficou assim, uma das, né? Que tem outras histórias também, que fica provado que leva para o ambiente de trabalho mesmo, para o ambiente profissional, que essa postura, né, que a gente aprende no tatame, a gente leva para a vida mesmo. Não, e a gente vive, de certa forma, numa sociedade meio tóxica, sabe? Uma sociedade de competitividade absurda. Desde criança, você já é domado a competir, a competir. E a gente nasce distorcido, no sentido assim, de que para eu superar, eu tenho que passar por cima de ti. Essa história de que todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que ser líder, sabe? A liderança, ela é muito mais do que eu ser melhor do que você ou eu passar por cima de você. É muito distorcido os conceitos, sabe? Aquela agressividade por conquistar o seu espaço. Mas eu acho que a gente vê tanta... Aliás, a grande maioria das pessoas de sucesso que a gente vê por aí são pessoas que têm sucesso porque elas usaram muito bem o seu espaço, não porque elas buscam o espaço do outro, sabe? Muito pelo contrário, aquela pessoa que busca o espaço do outro, que constrange o outro, ele chega a um teto que ele não passa daquele teto, porque depois você precisa ter uma relação emocional diferente, você precisa ter uma gestão muito mais humanizada, né? E as pessoas não têm uma performance muito melhor sobre um efeito um efeito moral assim muito forte. A gente vê quantas pessoas me dizem, professor, eu graças a Deus saí daquela empresa porque assim era um absurdo a maneira como cobravam as coisas, sabe? Quantos profissionais disseram assim, poxa, eu me desliguei daquela empresa porque a maneira como cobravam resultados era extremamente agressiva, sabe? A gente não tinha mais vida e não bastava, e não bastava. Então, assim, não é assim que se conduz gente, sabe? Animais não suportam isso. Então, assim, como é que um ser humano vai suportar esse tipo de coisa, sabe? Então, mesmo em sociedades como a China, como a Índia, que tem lá leis trabalhistas menos rigorosas são sociedades que elas contrapõem um outro equilíbrio também, né? A China tem aquele trabalho mais escravo, entre aspas, né? Com salário mais reduzido, mas em compensação o Estado te dá muitas opções. Você tem ali uma cultura de equilíbrio, uma cultura espiritual muito avançada, uma cultura de apoio mútuo, e as pessoas se apoiarem, né? Então, assim, há de haver esse equilíbrio, né? Então, eu acho que, infelizmente, esse trabalho de você ter que ensinar as pessoas a ter uma postura correta, ela é extremamente válida hoje em dia, sabe? Porque senão você fica à mercê de todo mundo, né? Exato, exato. E os próprios donos de empresas, né? Eles hoje está caindo por terra, né? Essa questão de sugar, sugar, sugar. Né? Então, Sim. infelizmente, a gente ainda não caiu tanto por terra a questão, acho que na política, né? Os governos ainda não perceberam isso, não. Mas é que no eles mundo, são os donos do mundo, né? Quem é o dono do mundo não precisa
Mas é interessante porque até países que têm essa postura mais compartilhada, né? Que tem esse respeito na sociedade todo, como todo, que os políticos realmente estão ali para servir a sociedade, são países Sim, muito mais elevados, muito mais sim, evoluídos, né? Em sim, todos sim, os sentidos, financeiro, espiritual, né? sim. Então, eles deveriam olhar um pouquinho, né? Acho que se os políticos fizessem um pouquinho de arte marcial, aí a gente tinha uma sociedade melhor. É. Ah, eu vou te dizer, sabe, assim, até de uma maneira mais romantizada, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas eu acho uma mulher forte muito mais sexy, muito mais atraente do que uma mulher submissa, sabe? Que depende, que ela tá mostrando na relação que depende de você, que você que é o provedor. Eu acho isso tão antigo, sabe? Uhum. Assim, e que numa É que sociedade moderna hoje, ao qual você precisa da sua independência e todo mundo tem a opção de estar casado porque se ama, ou porque se quer, ou porque se gosta, sabe? Não é mais aquela relação de troca. A Uhum, independência de todo mundo é tão fascinante, sabe? Uma pessoa com a sua uhum, própria é. independência. A gente entra aí também, é uma linha muito tênue também, né? Porque a gente tem a figura da mulher liderando, né? Hoje em dia, então, em Aham, propagandas de empresa, tudo, se tem um cargo de gestão, de chefia, é uma mulher que está lá na propaganda, né? sim, Hoje em sim. dia usa esse marketing. Porém, você acaba voltando ali e estereotipando, né? A mulher, que a mulher tem que ser aquela mulher de terno, salto, com a pele perfeita, um cabelo perfeito, mas não dá para ser assim. Não é porque a mulher está dentro da casa. A gente tem hoje, então, essa pandemia que foi maravilhosa, né? Porque, assim, explodiu de mulheres empreendedoras, elas Sim, tiveram que botar a cara mesmo, né? Então, muitas mulheres que estavam atrás da cortina, elas conseguiram ali colocar, né, o seu empreendimento à frente. Porém, são mulheres normais, não tem aquele estereótipo de mulher claro! no salto alto, não. Não, são mulheres que estão fazendo o Não, que gosta. E quando a gente faz muito o que pelo gosta, contrário. brilha. Claro, muito pelo contrário, assim, ela é dona de si, mas ela não adota a masculinidade do homem, que o homem é uma peça que foi feita errada, né? A gente tá errado nesse sistema, né? Então, assim, a mulher quando tenta Eu gosto. parecer com o homem, ela se estraga. Ela tem que aproveitar o que ela tem de melhor, mas ela tem que Uhum, proteger o seu espaço, sabe? Porque hoje a uhum. sociedade permite que isso aconteça, né? Exatamente. Eu costumo muito dizer essa questão, a gente até foi na nossa conversa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse papel do homem, esse papel da mulher que é colocado pra gente, né? Porque Aham. no fundo, a gente acaba virando massa de manobra. Uhum. Eu tava, esses dias mesmo eu achei uma reportagem bacana, vou até postá-la depois, de uma cientista que ela provou ali que o cérebro masculino e o cérebro feminino não tem diferença nenhuma. Você, melhor que eu, vai saber falar isso. Então, ela conseguiu Ah, provar isso porque tem brigas de cientistas até hoje, e isso vem desde antes de Cristo, né? tem De que o provas para todos cérebro os lados, é verdade. de que o cérebro masculino é diferente do feminino, que o feminino é inferior. Então foram coisas que são colocadas pra gente e que a gente tem que ter postura para virar e falar, mas peraí, eu aceito isso mesmo, né? É assim mesmo que tem que ser. Tem até um livro, eu esqueci agora o nome do livro, estou até terminando, acho que é Mindset mesmo, acho que é Mindset o nome do livro. Uhum. E eu li uma frase, não consegui terminar ele de ler ele ainda, mas eu li uma frase nele ali que foi muito legal. Que ela fala o seguinte: se um cientista falou que você é aquilo ali, uma pessoa fora de você, uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não vive com você, colocou você dentro de medidas. E você vai aceitar isso? Você tem que É você que aceitar sabe. isso? Claro, Quem claro. sabe qual o seu potencial, quem sabe o seu limite, quem sabe o seu espaço é você. Tem gente que precisa ser mais. Tem gente que trabalha muito bem sem conversar com ninguém, né? Claro, Você claro, sabe, né? Nas empresas claro. aí, tem gente que você tem que dar uma salinha, um computador para ele que o cara vai deslanchar, independente de ser homem ou mulher. Aí tem
Não, porque a mulher fala demais. Eu tenho que colocar a mulher no lugar de recepção, porque ela fala demais. Porque tem mulher que não gosta de falar, gente. Claro. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com que essa mídia, com que a mídia coloca pra gente, né? E com que Que te até mesmo baliza, a né? ciência, que até mesmo a ciência coloca também. Eles podem até colocar, chegaram naquele estudo com aquelas pessoas. Eu não preciso necessariamente responder dentro daquele Claro, ensaio deles ali, né? claro, E quando a claro, gente claro. descobre isso, é libertador. Igual eu tô falando que eu vivi, né? Me colocava que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, tenho que ser forte, mas eu descobri que eu era fraca. E aí, quando eu descobri que eu era fraca, falei, e agora, né? Aí vem toda essa questão de culpa, de aceitar a imposição de outras pessoas, de dentro de casa, de fora de casa. E aí você tem que trabalhar todo esse reverso aí, né? Mas espera aí, onde que eu isso aí. tenho que me impor, né? É isso aí. É um trabalho constante, né? Uma construção constante. Não, e não termina nunca. Não, É um aprendizado para sempre, né? Sempre se aprende, né? Mas exatamente, Vivi, exatamente. nossa, que bacana esse projeto, assim, eu fiquei encantado, né? Gostaria muito de Obrigada. te agradecer o teu tempo, a tua disposição para estar aqui com a gente hoje, né? Trazendo essas ideias, essa visão também, principalmente a visão funcional e prática do que você faz e o que você pratica, né? Porque falar é fácil, agora É. praticar isso, né? Então, assim, eu sempre digo para as pessoas quem é que você acha que eu devo seguir? Segue as pessoas que praticam o que elas falam, sabe? Porque o Uhum. resultado do trabalho delas está em si. Então, assim, Exatamente. né? Então, assim, e você é um ótimo exemplo disso. Eu acompanho as tuas redes Obrigada. sociais também e vejo ali que é um trabalho muito sério, é muito bacana, sabe? E sucesso, né? Que você continue fazendo isso de uma forma como você está fazendo, se aprimorando cada vez mais. Obrigada. Se precisar de mim para qualquer coisa, pode contar, uma palestra, alguma coisa que a gente possa trocar uma ideia, em alguma aula que você queira. Pô, pode contar comigo, tá? Sempre, Não, vai ser sempre um prazer te ajudar, principalmente nesse projeto bem legal que você está fazendo. E muito obrigado. Então, assim, pessoal que está com a agradeço. gente aqui, segue a Vivi lá nas redes sociais dela, né? Vai valer muito a pena, né? Contata ela também, manda as perguntas pelo direct, ela responde Pode também. mandar. Super solícita para isso, tá? E queria agradecer também ao mestre Mazinho pelas colaborações que ele fez aí. Nossa, genial. Se ele quiser um dia a gente fazer uma live junto, vou adorar também, porque, pô, tem umas tiradas muito boas ali. Então, assim, Sim. valeu, gente. Muito obrigado, Vivi. E deixa a palavra para tu dar o tchauzinho pra galera aí. Professor, eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, e realmente levar isso. Eu costumo trabalhar muito com um ensinamento, né, que é inclusive esse diagrama que está na minha logo, que é a sinceridade, o Makoto, né. Eu acredito que se a gente não tiver sinceridade, você não chega a lugar nenhum. Então, tudo que Verdade. você fizer, tudo que a pessoa fizer, quando ela está conectada com o real propósito dela, com o que ela quer de fato naquilo ali, mesmo que seja trabalhar numa empresa. Eu quero trabalhar naquela empresa para quê? Eu quero ficar ali para o resto da vida, eu quero só ganhar dinheiro, não tem problema nenhum em falar, não, eu quero ir lá para ganhar dinheiro mesmo, não tem problema nenhum. O importante é a pessoa ser sincera. Quando a pessoa tem essa Bacana. sinceridade, o poder dela, né, potencializa muito mais e ela certamente alcança aí o sucesso. Então, esse é o recado que eu deixo para o pessoal, né? Esse é o recado que eu Bacana. passo no livro e também, né? Dando um pouquinho de spoiler. É muito bom conhecer, né? Você com o seu trabalho. Certamente que eu vou precisar, principalmente que eu estou, né, fazendo a psicanálise aí, é um mundo. Tem hora que eu paro assim, eu termino um módulo, eu falo, caraca, parece que eu levei uma pancada aqui, de tanto É que isso vira aí. a chave da gente, né? É, Certamente, precisando tuas ordens aqui também, tá? Pode chamar aí que legal. a gente tá às ordens, tá bom? Legal. Valeu. Muito obrigado, hein? Sucesso para Obrigadão, vocês aí. professor. Obrigadão. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau. Tchau.